Olá! Bem, após conhecermos a conjunção e a disjunção e suas tabelas de verdades, teremos que falar das suas propriedades. As propriedades são, regra geral, todas bastante intuitivas e não supõem aqui nenhum nível de dificuldade acrescido. Bem, então eu vou comentando, eu vou escrevendo primeiro a propriedade e depois vou comentando de que propriedade que se trata. Bem, reparem, se eu tiver P ou Q, bem, isto será equivalente a ter Q ou P, né? Ou seja, a ordem não interessa. Bem, eu aqui estou a dar este exemplo com disjunção, mas com conjunção seria a mesma coisa. Se eu tiver P e Q, isto será equivalente a ter Q e P, ou seja, a ordem realmente não interessa. Isto é, a conjunção e a disjunção são comutativas. Ou seja, aqui estou a falar da propriedade comutativa. A ordem não interessa. Bem, então e se eu tiver, imagina uma situação em que eu tenho P ou Q, aqui está entre parênteses, ou R. Ou seja, eu aqui tenho que fazer obrigatoriamente P ou Q primeiro e só depois fazer ou R. Bem, pensem, e vou-vos dar o exemplo. Imaginem que isto era uma soma. Imaginem que era um 2 mais 3 entre parênteses e depois eu estava aqui a somar 4 cá fora. Reparem que a soma, sinceramente, é uma operação de ordem não interessa. Isto é, se eu fizesse 2 mais 3, tinha 5 mais 4 que me dava 9. Então, mas olha lá. Mas isto não era a mesma coisa que eu fazer, por exemplo, 3 mais 4 primeiro, que dava 7 e depois somado com 2 dá 9? A verdade é que é exatamente a mesma coisa, é igual. Ou seja, se a operação que tu estás a realizar é a mesma, sinceramente a ordem em que a fazes não interessa. Ou seja, eu tenho P ou Q ou R. Bem, então, mas se eu quisesse fazer Q ou R primeiro? Sem problema. E isso seria exatamente equivalente a isto, ou seja, fazer Q ou R primeiro e depois ou P seria equivalente àquilo que eu tinha aqui. Portanto, a ordem não interessa efetivamente. Reparem que eu aqui comecei por dar o exemplo com a disjunção, mas com a conjunção verifica-se exatamente a mesma coisa, exatamente igual. Ou seja, imaginem que eu tenho primeiro P e Q e R, mas eu neste caso queria fazer primeiro P, queria fazer, por exemplo, P e R primeiro, então sem problema nenhum, posso fazer primeiro P e R e deixar o Q para depois. Ou seja, a propriedade e a conjunção são associativas. E é de que eu estou aqui a falar, propriedade associativa. Propriedade associativa. Continuando, e lembro, é tudo bastante intuitivo, ou seja, o segredo aqui não é memorizar, mas sim perceber aquilo que se passa. Reparem, então se eu fizesse P ou P? Se eu faço P ou P, repara, se P é verdade, verdade ou verdade dá verdade, e se P é falso, falso ou falso dá falso, ou seja, o resultado final é sempre o valor lógico de P. Isto é, então P ou P será equivalente a ter apenas P. Bem, então se eu tivesse P e P, bem, a forma de pensar é exatamente a mesma. Se eu tenho P e P, o resultado há de ser P, porque repara, se P for verdade, verdade e verdade dá verdade. Mas se P for falso, falso e falso dá falso, ou seja, o resultado é o valor lógico de P. P e P, evidentemente, é P. Ou seja, estamos a falar de uma conjunção e disjunção em que o resultado é a própria proposição. Nós temos aqui uma propriedade que se chama idempotência. Ou seja, o resultado é a própria proposição. A disjunção ou conjunção de uma proposição com ela própria é ela. Como é lógico. Bem, então, o que é que se passa, por exemplo, quando nós vamos fazer a disjunção ou conjunção de proposições com uma coisa já que é falsa ou uma coisa já que é verdade? Bem, vocês reparem, imagina que eu faço P ou verdade. Imagina que eu faço P ou verdade. Bem, se eu faço P ou verdade, reparem que a proposição P, lembrem-se, o objetivo aqui é ser o mais intuitivo possível, não memorizando. A proposição P é uma proposição que será, suscetível de ser verdade ou falsa. Então, olha lá, se P for verdade, verdade ou verdade daria verdade. Mas P for falso, falso ou verdade daria verdade na mesma. Ou seja, reparem, independentemente do valor lógico de P, o resultado desta disjunção é sempre verdade. Lá está, lembrem-se, uma disjunção para ser verdade basta com que uma delas seja verdade.
Ou seja, o resultado disto seria sempre a verdade, independentemente do valor lógico de P. Bem, então, mas eu aqui tenho P ou verdade, então e se fosse P e verdade? Em vez de eu estar a ver uma disjunção, estaria a ver uma conjunção. Reparem, mais uma vez, vamos tentar ser o mais intuitivos e lógicos possível. A proposição P pode ser verdadeira ou falsa. Se P for verdade, eu teria verdade e verdade. Bem, isso seria verdade. Mas se P fosse falsa, eu teria falsa e verdade, mas aí o resultado já seria falso. Ou seja, reparem que agora o resultado deste I, desta conjunção, já depende do valor lógico de P, porque o resultado é sempre o seu valor lógico. Lá está, lembrem-se que um I só é verdade se ambas forem verdade, mas a verdade é que P pode ser falso. Portanto, se P é verdade, verdade e verdade dá verdade, mas P é falso, falso e verdade dá falso. O resultado é então o valor lógico de P. Ou seja, muda aqui um bocado de situação. Ou seja, eu estou aqui a falar de conjunção e disjunção numa proposição com a verdade. Então, se eu falar disto, mas com falso, ou seja, se eu pensar em P ou falso, eu sempre pensar em P e... peço desculpa. Se eu pensar em P e falso, e se eu pensar em P ou verdade? P ou verdade? Desculpem, P e falso ou P ou falso, assim é que é. Bem, imaginem que eu faço P e falso, vou pensar da mesma forma. A proposição P pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se P for verdade, verdade e falso, dá falso. Se P for falso, falso e falso, dá falso. Bem, verdade seja dita, um I, uma conjunção, só é verdade quando abaixou verdade. Então, mas eu já tenho aqui um falso, então o resultado vai sempre ser falso. Não vai depender do valor lógico de P. Então, se for uma disjunção, se for um P ou falso, reparem que P pode ser verdade ou falsa. Se P for verdade, verdade ou falso, dá verdade. Se P for falso, falso ou falso, dá falso. Ou seja, neste caso, o resultado depende do valor lógico de P. Ou seja, P ou falso acaba por ser sempre o resultado, sempre P. Ou seja, reparem que eu tenho aqui duas situações. Uma situação em que se eu faço P ou verdade, o resultado é verdade. Uma situação em que se eu faço P e falso, o resultado é falso. Ou seja, nós aqui temos aquilo que nós chamamos de, nestas duas, elemento absorvente. Porquê? É como se a verdade absorve aqui este P, o falso absorve este P também, neste caso. Ou seja, a verdade é o elemento absorvente do OU, da disjunção, enquanto que o falso é o elemento absorvente do I, da conjunção. Mas relembro, o segredo não é memorizar isto, é perceber isto de forma intuitiva, pensar como eu pensei. P pode ser verdade ou falso e a partir daí avaliamos o resultado. Neste caso, reparem, aqui à direita que P e verdade deu sempre a P, P ou falso dá sempre a P, ou seja, o resultado depende sempre apenas de P. Bem, então o que é que o verdade ou falso fez aqui? Acabou por não influenciar o resultado. Nós aqui temos o que nós chamamos de elemento neutro, ou seja, a verdade é um elemento neutro no I, na conjunção, porque não altera o resultado final. O resultado final depende apenas de P. Enquanto que o falso é o elemento neutro do OU, da disjunção, porque o resultado final é sempre o valor da proposição, não dependendo do valor lógico do falso, mas sim apenas de P. Portanto, temos propriedade comutativa, propriedade associativa, idempotência, elemento absorvente, elemento neutro. Tentem percebê-las. O objetivo não é memorizá-las, é tentar perceber da forma mais lógica e intuitiva cada uma delas. Seguimos para propriedade distributiva. E o que é que se passa numa propriedade distributiva? Bem, reparem, vocês estão claramente habituados a fazer propriedade distributiva quando operamos com polinómios, ou seja, imagina que eu tenho um 2 multiplicado por x mais 1. O que é que eu faço nesta situação? Aplica a propriedade distributiva da multiplicação dos polinómios, ou seja, eu faço 2 multiplicado por x é 2x, 2 multiplicado por 1 mais 2. Então é disto que se trata, Mas atenção, é disto que se trata quando eu tenho operações lógicas diferentes, porque reparem que eu aqui tenho 2 multiplicado por x mais 1, é 2 multiplicado por uma soma. Ou seja, relativamente às proposições, o que nós vamos ver é uma situação deste género. Imaginem P ou Q e R. Ou seja, reparem que eu aqui, contrariamente àquilo que se passava na propriedade associativa, eu não posso aplicar essa mesma propriedade associativa porque as operações lógicas que eu tenho aqui são diferentes. Tu aplicas associativa quando tens a mesma operação lógica.
que não é o caso, ou seja, eu aqui não posso decidir a ordem que eu quero fazer, eu tenho uma propriedade distributiva. Então fazemos exatamente igual. Reparem, eu antes era 2 multiplicado pelo que estava lá dentro. Aqui é a mesma coisa. O que é que eu tenho cá fora? PO. Então se eu fizer distributiva, fica PO, quê? Sobra o sinal que está no meio, e depois é POR. E assim ficava. POQ e POR. Bem, reparem, eu tenho aqui isto como exemplo de um PO. Então, mas imagina que eu tinha PI e lá dentro tinha era o QOR. A ideia era a mesma, porque as propriedades lógicas são diferentes. Então não podes fazer associativa, fazes distributiva. E o que é que fazes? Bem, então PI cá fora é PI Q ou PI R. E aplica as propriedades distributivas exatamente como se estivesse a multiplicar polinómios. A ideia é exatamente a mesma. Atenção, é aqui um pequeno pormenor. Eu estou a fazer aplicar a propriedade distributiva e passo do que tenho à esquerda para o que tenho à direita. Mas lembrem-se, atenção, que podemos, às vezes, porventura, ter que fazer a propriedade ao contrário. Ou seja, pensem só, quando vocês têm aquelas equações do 2x² menos x igual a 0, o que é que a gente faz? Equações de segundo grau incompletas. Nós colocamos o x em evidência. X multiplicado por 2x menos 1, ou seja, reparem que evidenciar o x nada mais é do que fazer uma propriedade distributiva ao contrário, não é? Nada mais é do que isso, e isto poderá eventualmente ser necessário a simplificar algumas expressões. Para terminar aqui as propriedades da conjunção e disjunção, falta-nos falar então daquilo que nós chamamos as leis de De Morgan. As leis de De Morgan são basicamente utilizadas para simplificar ou a negação ou de uma disjunção ou de uma conjunção, negação de um ou negação de um i. Ou seja, o que é que acontece se eu tenho a negação de um p ou o quê? Bem, olha, estou a ver o que é que acontece quando nós temos um menos antes dos parênteses? É que o menos vai trocar o sinal de tudo. Então isto é o que vai acontecer aqui. Ou seja, eu basicamente vou aplicar a negação a todos os elementos que eu tenho dentro dos parênteses. Ou seja, negação de p fica não p. O ou passa à sua operação lógica complementar, que é o i, ou i são operações lógicas complementares, e ficamos com não q, ou seja, não p e não q. Bem, então se fosse a negação, não de um ou, não de uma disjunção, mas a negação de uma conjunção, bem, aí a mesma ideia, ou seja, ficávamos com negação de p, o i passa a ou e negação de q. Estas são as propriedades de conjunção e disjunção que vocês devem considerar à hora de terem que simplificar expressões. Dentro ou utilizando estas propriedades, vamos resolver no próximo vídeo o exercício que eu tenho aqui preparado para o efeito, que é o último deste documento, que é o exercício 5, onde o objetivo é simplificar cada uma das seguintes expressões. Aproveito já para vos desafiar, no sentido de tentarem vocês, sozinhos, ir simplificando cada uma delas e depois então consultar o vídeo no qual eu estou a fazer a resolução deste exercício.